Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto online, o nosso primeiro culto online de 2021. Nós estamos no segundo domingo da Quaresma, esse período tão importante para nós, quando refletimos com maior intensidade sobre o sofrimento de Jesus, a sua morte, o seu sacrifício na cruz por nós. No culto de hoje nós vamos refletir sobre o tema: que tipo de Salvador é Jesus? Iniciamos o nosso culto com as palavras do Salmo 108, versículo 1. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Então vamos iniciar o nosso culto cantando, louvando ao nosso Deus, como diz o Salmo, com o primeiro hino: Jesus é a aliança. Invocamos ao Senhor nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus triuno, mais uma vez de forma online, queremos celebrar culto a Ti. Nesse momento difícil pelo qual estamos passando, em virtude desta pandemia que novamente se agravou entre nós, queremos, com gratidão em nosso coração, com esperança, com muita fé, celebrar culto a Ti em nosso lar, com a nossa família. Suplicamos pela Tua santa e bondosa presença entre nós, e que Tu nos conduzas ao refletirmos em Tua palavra, nos fortalecendo e nos mantendo sempre fiéis a Ti. Acompanha-nos assim e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Neste período da Quaresma, 40 dias que antecedem a Páscoa, muitas pessoas se abstêm de certos tipos de alimentos. Dentre eles, de modo especial, está a carne. Muitos pensam que nesse período precisam realizar um tipo de sacrifício, afinal de contas,
Jesus também sacrificou-se por nós na cruz. E também seria um pecado muito grave comer em abundância justamente nesse período, quando refletimos que o Filho de Deus sofreu de inúmeras formas, foi abandonado na cruz, morreu por nós na cruz. Obviamente que em qualquer período, não só na Quaresma, nós devemos cuidar com a nossa alimentação. Nem sempre é fácil, mas isso é o que também a Escritura nos orienta, a evitar a glutonaria, a comida em excesso e também a bebedeira. No entanto, o principal cuidado que nós precisamos ter não é tanto assim com o que entra pela nossa boca, mas sim com o que sai dela. Jesus nos orienta em Mateus capítulo 15, verso 11. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai dela. Isso sim contamina o homem. Portanto, vamos tomar mais cuidado com as nossas palavras, com as nossas ações, do que com a nossa comida. Ao refletirmos em nossas palavras e ações, vamos também nesse momento confessar ao Senhor nossos pecados e suplicar mais uma vez pela sua graça e misericórdia em nossa vida. Oramos. Senhor, queremos agora, em verdadeiro arrependimento, lembrar dos nossos pecados que cometemos contra Ti, tanto por palavras como por ações. Muitas vezes, Senhor, saiu de nossa boca palavras que não foram do Teu agrado, do Teu querer. Em outros momentos, agimos de maneira contrária ao que Tu esperas de nós. Sabemos, Senhor, que precisamos do Teu perdão, embora não o mereçamos. Suplicamos, Senhor, que Tu não nos castigues, mas que Tu nos trates com amor, com misericórdia. Vem e age em nossa vida, assim, perdoando mais uma vez todos os nossos pecados. Isso suplicamos em nome do Teu amado Filho Jesus, o nosso Salvador, porque Ele no alto da cruz sofreu e morreu para nos resgatar. Ages assim, Senhor, para com cada um de nós, é o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Se você mais uma vez, em verdadeiro arrependimento, confessou seus pecados ao Senhor, então eu, na qualidade de ministro da palavra do nosso bom Deus, mais uma vez lhe anuncio: fique em paz. Perdoados estão todos os teus pecados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvamos ao Senhor, cantamos o próximo hino, 205 do Inário Luterano, Digno és, ó Cordeiro. Nós rendemos por ter
A leitura do Salmo para o nosso culto nós encontramos no capítulo 22, versículos 23 até o 31, onde lemos assim: Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a Ele se converterão os confins da terra. Perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Até aqui as palavras do Salmo, e quero destacar, dentre outras coisas, as palavras do versículo 27, que diz que todos se prostrarão diante do Senhor. Todas as famílias de todas as nações um dia reconhecerão que o reino, que o governo pertence ao Senhor. Todos se prostrarão, reconhecendo que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que nós em nossa vida possamos sempre reconhecer isso, não só na eternidade, mas aqui também. O Senhor reina. A leitura da epístola nós encontramos em Romanos capítulo 5, versículos 1 até 11, onde lemos assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Até aqui a leitura. Você se animaria a fazer alguma caridade a um mau caráter? Você teria boa vontade em fazer uma boa ação para alguém que maltrata outras pessoas e não se preocupa com o bem-estar de ninguém? Dificilmente nós socorremos pessoas de má índole, não é mesmo? É mais fácil e nós estamos mais dispostos a auxiliar pessoas que também nos tratam bem, nossos familiares, nossos amigos, nossos conhecidos. O nosso amor, ele é muitas vezes condicional.
O amor de Jesus é diferente, ele é incondicional. Jesus provou o quanto ama cada um de nós quando deu a sua vida na cruz por nós. Jesus morreu em favor de cada pecador, dos que se arrependem e tentam viver uma vida santificada, mas também daqueles que não se arrependem e vivem mergulhados nos seus pecados. Deus é amor em essência. Ele não sente amor, Ele é o próprio amor. Só nos resta agradecer a este tão grande amor e suplicar que o Senhor nos ensine a amar da mesma forma, na mesma intensidade com a qual nós somos amados por Ele. Amém. A leitura do Santo Evangelho encontramos em Marcos, capítulo 8, versículo 27 até o 38, até o final do capítulo, onde lemos assim: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Convido a todos para, em conjunto, você na sua casa, eu aqui na igreja, confessarmos a nossa fé em nosso Deus triuno, utilizando as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantamos o próximo hino, 81, do Inário Luterano: Bom Jesus, tu padeceste.
Bom Jesus, tu padeceste pelo mundo pecador, tua vida ofereceste lá na cruz sob grande dor. Foste ali sacrificado, nos lavando do pecado. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Quanta injúria suportaste para todos nós salvar, as cadeias que quebraste de Satã me vem livrar. Teus tormentos e amarguras me libertam de torturas. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Da coroa que espinhosa tua fronte fez sangrar, alegria venturosa, vida eterna hei de alcançar. Dos flagelos que sofreste manam cura e paz celeste. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. As feridas tão cruentas são vertentes que nos dão água viva com que alentas o sedento coração. Teu amor divino eterno nos conduz ao lar paterno. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Queremos agora refletir na boa palavra do Senhor sobre o tema: que tipo de Salvador é Jesus? Amém. Infelizmente, nos dias de hoje, muitas pessoas procuram uma igreja, querem seguir Jesus, mas fazem isso com segundas intenções, para ter algo, para receber dele, para conquistar a realização dos seus sonhos, para ver supridas as suas necessidades. No entanto, o nosso texto do Evangelho nos mostra que o fato de buscar Jesus, frequentar uma igreja, ser um cristão, não consiste no ter e no receber, mas no doar-se, no entregar-se, assim como fez Jesus por nós. E muitas vezes abrir mão, perder algo. No nosso texto, Jesus faz uma pergunta muito importante e depois explica aos seus discípulos a necessidade do seu sacrifício, da sua morte. Vamos dividir a nossa reflexão nessas duas partes. A primeira, a pergunta de Jesus. O ponto principal de Jesus ao forçar essa pergunta sobre a sua identidade é levar os seus próprios discípulos a reconhecer Ele como sendo o Messias, o Cristo. Aliás, essa foi a primeira vez que os discípulos reconheceram Jesus como o Cristo. A confissão de Pedro, tu és Cristo,
é a confissão dos verdadeiros cristãos de todos os tempos. E essa pergunta de Jesus, quem sou eu? É a maior de todas as perguntas. A resposta correta a essa pergunta leva as pessoas ao paraíso celestial. Chama a nossa atenção a variedade de opiniões do povo daquela época sobre Jesus. O mesmo também acontece no nosso tempo. Cristo e o seu Evangelho são tão pouco compreendidos e são assunto de tão diferentes opiniões. Ideias vagas a respeito de Jesus são muito comuns. Talvez muitas pessoas até conheçam Cristo, sabem que Ele veio ao mundo para salvar os pecadores, até frequentam uma igreja quando podem, mas fazem isso apenas por tradição, por formalismo. Na verdade, poucos são os que estão intimamente convencidos de que Cristo é verdadeiro Deus, é o único mediador, é o único sumo sacerdote, única fonte de vida e paz. Não descansemos, enquanto não pudermos dizer, assim como lemos em Cantares, capítulo 2, versículo 16, o meu amado é meu e eu sou dele. O meu amado Salvador Jesus é meu e eu sou dele. As pessoas em geral consideram Jesus um mero homem, um simples homem lá da Galileia, claro, dotado de virtudes incomuns, de um saber excepcional, mas um simples homem. Mas nós olhamos para Jesus com outros olhos, reconhecemos que Ele é homem sim, mas que também é o Cristo, o Filho de Deus, é o Salvador, é o Redentor do mundo, o verdadeiro Deus, nascido do Pai desde a eternidade. Portanto, essa pergunta de Jesus é importantíssima, e você e eu precisamos estar convictos da resposta: Tu és o Cristo. Na segunda parte do nosso texto do Evangelho, Jesus prediz a sua morte. Ele fala da necessidade do seu sacrifício, mas fala também da sua ressurreição. Pedro não compreendia a necessidade da morte do Senhor, e naquela ocasião ele teria impedido, se pudesse, o seu sacrifício sobre a cruz. Aliás, como tentou de fato quando os soldados vieram mais tarde prender Jesus. Pedro pronunciou aquelas palavras com a melhor das intenções. Os seus desejos eram bons, os seus motivos eram puros. No entanto, o zelo e o fervor não desculpam o erro. Pode uma pessoa ter a melhor das intenções e mesmo assim incorrer em erros terríveis. Pedro, aqui nesse momento, se revelou como sendo um adversário de Cristo. Na verdade, era o próprio Satanás que tentava obstruir, por meio de Pedro, a obra salvadora de Jesus. A sugestão e a opinião não traziam em si algo da vontade de Deus, mas tão somente da vontade do homem. A advertência permanece hoje para todos aqueles que querem diminuir o sofrimento e a morte de Cristo em favor da humanidade. A cruz de Cristo, ainda hoje, continua sendo loucura e ofensa às ideias humanas, mas ela é, na verdade, sabedoria divina, poder de Deus. Diz Jesus que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse morto e ressuscitasse. Jesus quer dizer que a sua paixão e morte eram necessárias para a expiação do pecado de toda a humanidade. Diz o nosso texto de Hebreus que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados.
Sem o sacrifício do seu corpo na cruz, não podia ser satisfeita a santa lei de Deus. Portanto, era necessário que ele sofresse por causa da humanidade perdida. Era necessário que ele morresse, porque sem a sua morte como sacrifício, os pecadores não podiam alcançar a vida. Era necessário que ele sofresse, porque sem o seu sofrimento não podiam ser tirados os pecados do mundo. Era necessário que Jesus assim procedesse, morresse pelos pecadores e ressuscitasse para a justificação de todos. Essa é a verdade central da Bíblia. Nunca esqueçamos. Que esta seja a verdade fundamental do nosso cristianismo também. Na vida ou na morte. No tempo de saúde ou de doença. Apoiemo-nos com todo o nosso coração sobre este fato poderoso. Embora nós tenhamos pecado, Cristo morreu pelos pecadores. E embora nada mereçamos, Cristo morreu na cruz por nós e pelos seus sofrimentos alcançou o céu para todos os que nele creem. Que o nosso amado Senhor nos guarde sempre nesta fé e nesta certeza. Amém. Este é o momento do culto em que, se estivéssemos presentes no templo, entregaríamos diante do altar do Senhor as nossas ofertas. Infelizmente, em virtude da pandemia, que está numa situação mais complicada nesse momento e por causa do decreto estadual, não podemos nos reunir, mas mesmo assim, você pode continuar honrando ao Senhor com as suas ofertas, se o Senhor continua também lhe abençoando. Nós louvamos ao nosso bom Deus, cantando o próximo hino, Morri na cruz por ti. Morri na cruz por ti, morri pra te livrar. Meu sangue sim verti, posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Aqui vivi por ti, sofrendo angústia e dor. Sim, tudo fiz aqui pra ser teu Salvador. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, que tu vais desfrutar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim?
eu trouxe salvação dos altos céus, favor. É livre meu perdão, sincero meu amor. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Oramos ao Senhor nosso Deus. Senhor, mais uma vez nos voltamos a Ti em oração e temos a certeza de que Tu nos ouves e também nos atendes, se aquilo que pedirmos for coerente com a Tua vontade, for o melhor para cada um de nós. Primeiramente, Te agradecemos por todas as bênçãos maravilhosas que recebemos de Tua bondosa mão. Tu abençoas o trabalho de cada um de nós. Tu colocas o pão nosso de cada dia em nossa mesa. Tu supres as nossas necessidades. Reconhecemos que tudo provém de Ti, do Teu amor, e por isso Te agradecemos, Senhor. Pedimos igualmente que Tu sempre nos dê tudo aquilo do qual necessitamos, que nada nos falte, querido Deus. Ao mesmo tempo, também agradecemos pelas maravilhosas bênçãos espirituais, pela fé em Teu Filho Jesus, pela paz de espírito, pela alegria da salvação que Tu nos dás. Continua assim, Senhor, também agindo na vida de cada um de nós, de tal maneira que sempre possamos crer em Ti e confiar no Teu amor por nós. Senhor nosso Deus, também entregamos aos Teus cuidados todas as pessoas enfermas. De modo especial, lembramos aquelas que estão acometidas do Covid-19, muitas em UTIs. Suplicamos pela vida de cada um. Abençoa também médicos e profissionais da saúde que estão cuidando de todas essas pessoas. Dê a estes força, ânimo, disposição, boa vontade, confiança em Ti também, que és o médico dos médicos. Se for do Teu querer, Senhor, restabeleça a cada um, tudo para a Tua honra, glória e louvor. Também entregamos aos Teus cuidados o nosso país. Pedimos que Tu olhes para nossos governantes com Teu grande amor, para nossas autoridades, para que possam desempenhar as suas funções, os seus ofícios da melhor forma possível. Pedimos pela economia, pedimos pelos negócios de todos que também são abalados nesse período de pandemia, que Tu possas acompanhar a cada um, que Tu abençoes o trabalho de cada um, o negócio de cada um, o comércio de cada um. Assim, Senhor, pedimos pela Tua constante ajuda com cada um de nós. Todas as demais questões, também aquilo que pesa em nosso coração, nossas ansiedades, nossos medos, nossas preocupações particulares, entregamos aos Teus cuidados, orando a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Com a graça de Deus, chegamos ao final de mais esse culto online. Como eu falei antes, por causa do decreto estadual e da situação da pandemia nesse momento, não podemos nos reunir presencialmente na casa do Senhor e celebrar culto a Ele juntos. Vamos seguir com nossos cultos online, respeitando o decreto estadual, tanto nesse final de semana, como também no próximo final de semana, também teremos o nosso culto online. E continuamos orando ao Senhor, que essa situação da pandemia logo passe e possamos seguir a nossa vida normal como antes. Desejo a todos as mais ricas bênçãos de Deus, que o Senhor acompanhe e esteja com cada um, com as suas famílias, em seus lares. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao revelares que na cruz maldita por teu amor Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado e a morte, as hostes infernais venceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor,
grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. E eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu.